Os botafoguenses fazendo o gesto do acabou. Pela primeira vez na história, o Botafogo vence o Flamengo no Engenhão. Flamengo também está fora da Taça Rio, tropeçou de novo. Foi uma derrota para sacudir qualquer clube. O rubro-negro ficou desorientado, ficou sem técnico e mergulhou na crise. Essa é uma emoção que só quem está ali dentro sabe como foi. A atuação do Flamengo no Brasileiro era uma e na Copa do Brasil foi totalmente diferente, né? Deixou o Flamengo chegar, vai ser muito difícil ganhar. Naquele jogo eu descobri o que realmente é a torcida do Flamengo, né? Começamos a encaminhar uma bela conquista que foi maravilhosa. Saudações rubro-negras, caro torcedor do Flamengo, é como diz a velha frase do futebol, né? Deixou chegar, já era. O Flamengo não fez um bom estadual, não estava fazendo um bom campeonato brasileiro e entrou para a Copa do Brasil mais forte dos últimos tempos, desacreditado. Pois é, mas a nação sempre acredita, né? Vamos fazer o seguinte, vamos juntos aqui relembrar a história desses 14 jogos inesquecíveis. Uma campanha emocionante, difícil, Flamengo tricampeão da Copa do Brasil. Vou fazer uma pergunta para você. Lembra como tudo começou? No campo, um gramado ruim. Futebol apresentado também. O que sobrou foi vontade, raça, disposição. O técnico Jorginho segue experimentando. Contra o Remo, o Wallace e o Hernani foram titulares. E foi o atacante que teve a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo. O cruzamento passou pelo Hernani. Ele conseguiu tocar de cabeça, mas não estava na posição correta. Antes do intervalo, o Léo Moura teve que ser substituído. Sentiu uma lesão no tornozelo esquerdo. O cenário estava desanimador para o Flamengo. Mas aí, um dos poucos destaques do rubro-negro na temporada apareceu. Aí o Rafinha, cortou bonito, o Rafinha bateu pro gol! Gol do Flamengo! Acho que a equipe subiu de produção, foi uma equipe muito comprometida, uma equipe que quer dar uma resposta para o nosso torcedor e que merece realmente um grande jogo. Flamengo 1, Remo 0 e jogo de volta marcado para o próximo dia 17. Queria saber do Léo Moura o que ele esperava do time no início da Copa do Brasil. Foi jogo a jogo, a gente foi sentindo que dava para chegar, né? Cada jogo que a gente ia passando na Copa do Brasil, né? Jogos difíceis, jogando fora, jogando contra equipes consideradas pequenas. Só de curiosidade, vale a pena a gente lembrar, né? Vamos ver o time que entrou em campo na primeira partida da Copa do Brasil, onde tudo começou, gente. Olha só, Jorginho era o treinador, lembra disso? Aí, ó, Felipe no gol, Léo Moura, sempre Léo Moura, ali na lateral direita, né? A dupla de zaga era o Wallace, um dos heróis dessa conquista, com o Renato Santos, que depois até deixou o Flamengo. João Paulo na lateral esquerda, aí o meio-campo tinha Amaral, com moral aí com o Jorginho, Elias, Gabriel e Rodolfo, que depois voltou para a base. E na frente, Rafinha e o artilheiro Hernani. Ainda entraram nesse jogo o Renato Abreu, o Kleber Santana e o garoto Nixon. A gente teve uma caminhada com equipes que estavam até na Libertadores e acabaram saindo, e equipes que estavam nas posições de cima do brasileiro. Mas houveram alguns jogos também, em alguns lugares, não menosprezando jamais
qualquer outra equipe, mas que a gente sabe que quando existem algumas equipes que estão em certos campeonatos, inclusive a Copa do Brasil, por ser um campeonato muito difícil, onde se tomarmos o gol em casa, fica difícil de poder recuperar no outro jogo. E tivemos alguns jogos tanto contra o Remo, lá, tanto contra o Campinense também. Acho que a equipe sabia que era limitada e um procurou ajudar o outro. Eu acho que futebol é desse jeito, um ajudando o outro e com essa formação conseguimos. E aí veio o jogo da volta. Maracanã em obras para a Copa das Confederações. Lá foi o Flamengo para a volta redonda. Torcida desconfiada, só 3.600 pessoas foram ao estádio, mas os que estavam lá, viram um show de Hernani. 3 gols do Brocador, 3-0 Flamengo e classificação garantida para a segunda fase. Aqueles 3 gols ali foi o começo de tudo, né? Um jogo que eu fiz o primeiro gol, quando eu menos esperei sobrou o segundo e um rebote o terceiro. Aí eu já comecei a pensar alto, né? Dei numa entrevista que o Flamengo ia em busca do título para conseguir a vaga na Libertadores, né? E graças a Deus o título veio e ali foi o começo de tudo. Logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Que bola do Elias pro Rafinha, a chance do gol, bateu Rafinha, defendeu Fabiano. Elias, camisa 8, Renato, camisa 11, Renato vai pra bola, bateu de esquerda, explodiu na barreira, voltou com o Amaral, bateu pro gol, agora foi a esquerda do gol. Tá marcado apenas o tiro de meta, os jogadores do Flamengo reclamam de um desvio. Zé Antônio vai lá para fazer a cobrança, 2 só na barreira, olha o Zé Antônio, soltou o canhão, Felipe! Porque o Remo, quando perde a bola, pra você. Rafinha, botou na frente, Hernani pedindo, Rafinha levou, Hernani bateu, gol do Flamengo! De Rafinha para Hernani! E daí ganha nessa saída de passe. E quando ele se projeta, coisa que é fora da característica do Amaral. Olha o Rafinha, que drible, cruzamento pro Gabriel, Fabiano! Trouxe pro pé direito, o João Paulo ficou mais atrás, ele conseguiu recuar pro Gabriel. Gabriel tirou o Cleberson no primeiro instante, tentou outro drible, o Gabriel, que lindo lance. Atrás, a bola sobrou, Hernani, bateu, gol! Bola para o Elias. Elias na direita para Gabriel. Gabriel para Elias. Devolução para o Gabriel. Gabriel domina. Hernani pedindo atrás. Renato com o pé direito. Atrapalhado pelo Zé Antônio de forma correta. Está jogando o clube do Remo com o Galhardo. Recuperação do Luiz Antônio. Bateu o Fabiano. Voltou no Hernani. Faz a trinca o Hernani. Vou trabalhar. É difícil. Isso aí é um sonho de todo jogador. E se possível, quem sabe chegar na seleção. Hernani encheu o pé para estufar a rede do clube do Remo e fazer o terceiro dele na Copa do Brasil e no jogo. Vamos saber do Hernani se ele já estava se sentindo bem com a camisa do Flamengo. Eu acho que não é sentir bem, né? Acho que alguns treinadores fazem as escolhas e nós jogadores temos que respeitar, né? Muitas das vezes não concordando, mas temos que respeitar. E eu, mesmo sendo artilheiro do Campeonato Carioca, tive que ir para o banco e respeitei. Continuei trabalhando, mostrando meu trabalho, né? Mostrei o meu trabalho, reconquistei o meu espaço. E graças a Deus tive um ano maravilhoso. Que partidaço do Hernani, hein? Mostrou que não faz gol só no Maracanã, o Brocador, não.
Segunda fase da Copa do Brasil agora. 1º de maio, Dia do Trabalhador. E lá foi o Flamengo para o interior da Paraíba enfrentar o campeão da Copa do Nordeste, o Campinense. Olha, jogo complicado lá em Campina Grande. Campinense fez 1-0 no início do jogo. Mas não é que o Renato Abreu virou o jogo praticamente sozinho. E ainda acertou o travessão, rapaz. Pobre do Pantera, né? Você lembra do goleiro Pantera? Vamos rever os melhores momentos e, ó, não se confundem, porque o Flamengo jogou essa partida de branco contra os também rubro-negros do Campinense. Olha só. Jogadores do Flamengo queriam a marcação. Olha o desvio! Olha a chance do Flamengo, o Campinense vencendo por 1-0. Renato e o foguete na perna esquerda. Partiu Renato no travessão. Olha. Aí se levantando é o Hernânia. Já foi cobrada. A bola em profundidade para o Elias. Toca para o gol. Segura firme Pantera. Leonardo Moura. Protege, tentando essa bola para o Rafinha. Fez bem a passagem. Está no chão o Rafinha. Veja aí o Renato, já mandou uma no travessão. Elias passa pela bola. Vai Renato, solta o pé esquerdo. Gol do Flamengo! Infelizmente eu acabei escorregando. Acabei contando com a ajuda do goleiro e saiu o gol. Em momentos decisivos, a gente pode ter alguns campeões diretos esse ano. Bola com o Leonardo Moura. Tentou lá no centro do Hernani, voltou pro Léo Moura! Caprichou e jogou pra fora! Passe errado, Renato Santos. Pro Renato Abreu. Hernani se movimenta lá no centro. Gabriel passa do lado esquerdo. Renato levou a marcação do Edivânio e a falta nele. Tá concentrado ali o Renato, ele bate ao contrário. Vamos ver o que ele vai fazer. Partiu o Renato, no capricho! Gol do Flamengo! Renato Abreu! Curioso é que o Renato Abreu foi vendido para o Santos no meio do ano e acabou não levantando a taça. Seguinte, depois dessa vitória na Paraíba, 2 semanas depois, o Flamengo volta a enfrentar o Campinense, dessa vez em Juiz de Fora, Minas Gerais. E dessa vez com o manto sagrado. E nessa partida, vê se você lembra, sabe quem estreou? Paulinho, cara que seria importantíssimo na fase final da Copa do Brasil. Ele, inclusive, participou do golaço do Elias nesse jogo. No começo estava um pouco tímido, mas aos poucos fui me soltando. O grupo inteiro veio me dando bastante confiança para me mostrar meu futebol. Então acho que isso me ajudou muito. O grupo era bastante unido, ainda é, até hoje. Então acho que isso me ajudou bastante. Hora de ver como o Flamengo se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. As contratações importantes do Flamengo para a temporada. Ele vira o jogo na direita buscando o Leonardo Moura. É uma válvula ofensiva importante do Flamengo. Léo Moura vai para a linha de fundo, cruzamento para o Hernani, a bola passa pelo Rafinha, o toque contra! Gol do Flamengo! Levantamento para o Jefferson Maranhense, tentou bater para o gol, a volta do Bismarck! Gol! Aí o Rodolfo rola mais atrás. Quem chega é Luiz Antônio. Luiz Antônio tem o Elias. Rolou pro Elias. Pode até experimentar. Ficou marcado. Trouxe pro pé esquerdo que não é o bom. Fez a tabela. Elias recebeu na volta. Gol do Flamengo! Elias, número 8. Não deu para chutar de direita, trouxe para o esquerdo que não é o bom. Tabelou com o Hernani. A dividida no meio, o Paulinho deu um totozinho. Olha agora o toque do Paulinho. Um toquinho. E a posição do Elias, que é ótima. Pegou um sem pulo para estufar a rede do Campinense. Seguindo adiante, então, com a campanha do Flamengo, depois da parada para a Copa das Confederações, a Copa do Brasil voltou. Mano Menezes já era o novo treinador do Flamengo e não mais o Jorginho. E o desafio da terceira fase era o Asa de Arapiraca. E aí,
Você sabe quem foi o responsável pela vitória fora de casa do Flamengo? Foi o menino Nixon. Foi um jogo que eu também pude atuar, entrei no segundo tempo e estava 0-0 esse jogo. E acabei ali tendo, né, a oportunidade, Deus ter abençoado e poder entrar, não só dar um passe para gol e também fazer outro. E acabou que foi muito importante aquela vitória de 2-0 fora de casa. Asa e Flamengo, sou os dois. Quem ganhar, tá tudo certo. 3-0, fora o forró. Fora o forró, vem aqui pra levar fumo. Você é asa mesmo? Sou. Então canta o hino do asa. Com muito orgulho, com muito amor. Como é que é o hino do Flamengo mesmo? Você nem gostou desse time, não. No início, até o Mano teve que concordar com o menino. Chiquinho, cruzamento, o toque, Felipe! Só no finzinho do primeiro tempo que o Flamengo chegou perto do gol. Olha o cruzamento, desvio, foi lá, Gilson! Que grande defesa do goleiro do Asa. Mudança de estratégia. Conversinha no pé do ouvido, gestos mais tímidos. Quais instruções ele passou? Mano, uma palavrinha aqui. Felipe, uma palavrinha aqui. Elias. Pediu para continuar insistindo nas jogadas, acertar ali no último passe, melhorar um pouquinho a movimentação antes do passe, pra gente fazer o gol e sair com a vitória. Valeu, Elias. Para colocar a ideia em prática, o atacante Nixon entrou no lugar do volante Val. 3 minutos depois, levou pro pé direito, pode tentar o chute pro gol. Tocou no Paulinho, devolução pro Nixon. Se esforçou, o goleiro ficou na dúvida, o Nixon ganhou, tocou atrás pro Moreno. E Marcelo Moreno retribuiu. Boa bola pro Nixon. Nixon se manda. A chance do segundo, bateu Nixon. O gol, exatamente, eu lembro que, se não me falha a memória, o Paulinho acabou lançando para o Marcelo Moreno e ele só escorou a bola para mim e eu acabei já dominando, dando tapa à frente do marcador. E como eu já estava à frente dele, eu fui levando, e quando ele estava atrás, eu pensei na hora, né, e muito rápido, porque a gente tem que pensar rápido. E eu falei, eu vou colocar o corpo na frente dele, porque se ele bater em mim é pênalti, eu já estava dentro da área. E acabou que quando eu coloquei o corpo, ele não optou tocar no meu corpo. E eu dei um toque com a chapa, né, no canto, se não me falha a memória, esquerda do goleiro, e ela acabou ainda batendo na trave e entrou. Nixon entrou no segundo tempo, participou de um e fez o outro. E se ajoelhou para comemorar. Amigos rubro-negros, detalhe importante, hein? Mesmo vencendo esse jogo aí por 2-0, o Flamengo não eliminou o jogo de volta, porque essa regra só vale para as 2 primeiras fases. Bom, a partida de volta foi em Volta Redonda, mas a torcida ainda não estava empolgada. Pouco mais de 2.000 pessoas foram prestigiar a 6ª vitória em 6 partidas na Copa do Brasil. E ó, teve gol de letra, hein? Essa gente tava com saudade, queria estar perto do time. Ultimamente, assistir ao Flamengo jogar, ainda que como mandante das partidas, só mesmo longe. Brasília, Juiz de Fora, Florianópolis. A última vez no estado do Rio havia sido em Macaé, há 88 dias pelo Campeonato Carioca. Em Volta Redonda tinha ainda mais tempo. Foram exatos 3 meses longe daqui. O Flamengo voltou no dia do aniversário da cidade, 59 anos, e aproveitou para dar um presente. Não chegou a ser um presentão, foi mais uma lembrancinha para quem tem acolhido tão bem o time. Todas as vezes em que jogou em Volta Redonda este ano, o Flamengo saiu com a vitória. A de ontem começou a ser escrita com a letra de Elias. O cruzamento, Elias! Gol! Um
toque sutil, suficiente para tirar do goleiro Gilson. Repare só na jogada do gol. O João Paulo avançou sem ser incomodado para fazer o cruzamento. Quem deveria fazer a cobertura daquele lado pelo asa era o lateral direito Osmar. Só que no lance anterior, ele havia sofrido essa falta dura de Val e foi levado para fora de campo para receber atendimento médico. Tudo bem, no começo do segundo tempo foi a vez do próprio Osmar, também sozinho, dar o troco. Osmar dominou já para bater e mandou para estufar a rede do Flamengo. O jogo ganhou emoção. Bateu pro gol, Felipe! Levantou pro Elias, espalma Gilson! Garça! Felipe segura firme. E o jovem Bruninho, uma chance com o técnico Mano Menezes. Contra o Asa, ele fez a sua estreia e entrou voando baixo. É minha característica, né? Botar velocidade no jogo, né? Rápido e esperto. Tava atento quando a zaga alagoana deu bobeira. Olha o Bruninho, roubou. Marcelo Moreno e Elias pedindo. Bruninho, cruzamento pro Moreno! Gol! Golaço do Moreno, um passe do Bruninho. Deu um passe milimétrico para Marcelo Moreno pegar de voleio. Mais uma opção, mais uma vitória, 100% na Copa do Brasil. É pra estar sorrindo mesmo. Acho que a gente começou lá com o Remo, aí foi um jogo meio cansado, aí voltamos aqui, ganhamos, mas foi um jogo muito legal. Depois enfrentamos o Asa, né? Então, aquelas sequências não foram uma sequência que mostrou que o nosso time tinha capacidade, né? E seria hipocrisia da minha parte eu chegar e falar que sabíamos que ia ganhar o título, né? Oitavas de final com regulamento novo. Os times brasileiros que estavam na Libertadores entram nessa fase na competição. Só que no sorteio, o Flamengo não pegou nem Corinthians, nem Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, nem o Palmeiras, nem o São Paulo, que estava na Sul-Americana. Sorte do Flamengo? Que nada. Teve que encarar simplesmente o Cruzeiro, que estava voando no Brasileirão, e aí chegou para esse duelo como favorito absoluto. Ganhou a primeira partida o Cruzeiro. Mas a raça rubro-negra conseguiu um gol fundamental no fim do jogo. A gente não tinha feito um bom primeiro tempo, o segundo tempo a gente conseguiu jogar de uma forma mais equilibrada. Mesmo a gente perdendo, mas o gol do Carlos Eduardo foi um gol que foi bastante importante nessa conquista. Quando o Carlos Eduardo fez o gol, aí todo mundo acreditou. No meu modo de ver, talvez tenha sido o gol do título, né? Senta aí que é hora de jogão agora, hein? Hora de Cruzeiro e Flamengo. Tá tudo pronto pro início do jogo? A história de um grande estádio pode ser contada pelos gols, as jogadas, os craques que ali passaram. O Flamengo sabia o tamanho do problema que tinha pela frente. Cruzeiro. Não é só o vice-líder do Brasileirão, é o time imbatível jogando em casa. São 14 vitórias e um empate em 2013. O time mineiro foi logo mostrando que ontem não seria diferente. Bruno subiu, desvio de cabeça, agora passou pelo Borges. Um Flamengo acuado, pressionado. Que defesa fez o Felipe? Primeiro milagre do jogo. O time rubro-negro só chegou com Marcelo Moreno, uma das novidades do Mano, que colocou ainda os meninos Samir e Fernando no time titular. E num lance isolado, quase que o boliviano marca. Ganhou, bateu de esquerda na trave! Jogadaça do Moreno! O jogo era do Cruzeiro, que acabou premiado depois desse cruzamento do Ceará. Cruzamento, Ricardo Goulart, Felipe! A bola voltou, William! O Felipe ainda tirou do reflexo o toque do Ricardo Goulart, mas no rebote não teve como evitar o gol do William. Sai na frente o Cruzeiro no Mineirão! A pressão continuou e aumentou no segundo tempo. Bola pro Borges, que lindo passe, a chance do gol, bateu Borges! Incrível, a bola desviou! Parece até que o Borges chutou pra fora, né? Mas olha só no detalhe a defesaça do Felipe. Com a pontinha dos dedos para evitar o segundo do Cruzeiro. Aí o Bruno Rodrigo tentou de cabeça. O toque do Bruno! Incrível, não entrou! Mas o segundo gol do Cruzeiro já estava reservado para outro jogador.
Everton Ribeiro deu um chapéu, bateu, golaço! Ele foi muito feliz no gol que ele fez, na jogada toda. Teve erros também do Flamengo, porque foi um contra-ataque e ele conseguiu fazer a jogada, mérito dele. Mas a noite teria um desfecho ainda mais surpreendente. A solução do Mano foi Carlos Eduardo. Logo ele, tão questionado, criticado, desacreditado. Mas essa história uma hora tinha que mudar, né? Mas o Dedé foi, tocou errado, o Moreno tocou, a bola bateu na trave, voltou Carlos Eduardo! Gol! Pichotada do Dedé! Aumenta a minha confiança, tava precisando disso. Ele que ainda não tinha feito um golzinho sequer pelo Flamengo, fez o primeiro no momento em que o time mais precisava. 2-0 ia ficar muito difícil a gente reverter. E eu acho que com um pouco da minha experiência, eu acho que o jogo estava meio pesado, entendeu? Estava meio truncado, ruim pra gente, a gente não conseguia chegar na frente. Eu acho que com um pouquinho da minha experiência, segurar a bola lá na frente, entrei, consegui ajudar o Flamengo e com aquele gol eu creio que foi muito importante, né? Talvez sem aquele gol a gente não teria passado. Mas aquele momento foi uma alegria muito grande, até porque não vivi um bom momento aqui, todo mundo sabe, mas para mim naquele momento, minha família, foi muito importante e a gente conseguiu aí passar pelo Cruzeiro. A gente procura incentivar, procura conversar bastante com ele, é um menino que tem a cabeça boa e eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias ainda. Eu sei do meu potencial e posso muito ajudar o Flamengo. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Passou a primeira parte desses 180 minutos de forma satisfatória. A gente sabe que levou uma condição que é possível reverter no segundo enfrentamento lá. Caramba, que golaço do Everton Ribeiro. Pois é, mas isso não assustou nem o Flamengo, nem sua imensa torcida. A revanche, inclusive, já estava marcada, hein? Quase 50 mil pessoas no Maracanã. Agora sim, Cruzeiro quis cozinhar a partida, afinal, o empate classificava o time mineiro, né? Só que o Flamengo acreditou até o fim. E o Elias, de novo ele, que quase não jogou porque estava machucado, foi decisivo e pôs o time nas quartas de final. O Maracanã é a casa do Flamengo, ali o Flamengo se sente em casa, a torcida é mais próxima. O Flamengo entrou tudo ou nada, e o tempo todo jogando em cima, pressionando. Algumas vezes durante o jogo sofrendo um pouquinho também contra-ataque, que era normal. Eu acho que o time se juntou mais ali, se uniu bastante. A gente tinha conversado antes se é isso que a gente quer. O único caminho para a gente ir para a Libertadores era a Copa do Brasil. O Maraca é nosso e creio que ali fica mais difícil ganhar do Flamengo quando o Flamengo entra no Maracanã. Aumenta tudo, aumenta a vontade, aumenta a alegria. Acho que aquele jogo foi o mais importante para mim. Mais de 53 mil torcedores, o maior público de um clube no novo Maracanã. Todos eles e o Mano Menezes sabiam. O Elias é o jogador mais importante do Flamengo hoje. Ele que não jogou a última partida sábado contra o Grêmio e era dúvida para o jogo de ontem, entrou em campo para aumentar a esperança rubro-negra. Tem que usar todas as artimanhas para dificultar ao máximo o adversário. Nós realmente avaliamos Elias, ele entendeu a importância dele para a equipe, por isso que ele entra em campo, isso contagia os outros jogadores, contagia o torcedor. Elias vai fazer o gol da classificação, vamos Mengão! Tudo o que o Flamengo precisava era fazer um golzinho. E claro, não podia tomar nenhum. O João Paulo estava no lugar certo, na hora certa para evitar o gol do Dedé. Quase que o ex-vascaíno se redimiu da falha no jogo de ida no Mineirão. Tentou pro Moreno, mas o Dedé foi. Tocou errado, o Moreno tocou, a bola bateu na trave, voltou Carlos Eduardo. Mas o João Paulo estava lá quase dentro do gol para tirar a bola. Susto que serviu para acordar o Flamengo. Moreno pedindo cruzamento, Moreno deixou passar. André Santos, calcanhar para trás. Tentou fechar o Moreno, foi desarmado. Girou, vai pro fundo, cruzamento. O Wallace bateu pro gol. A bola subiu e foi pela linha de fundo. O tempo estava passando, isso só era bom pro Cruzeiro, que quase acabou com o jogo.
Foi driblado o Felipe, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. O menino Vinícius Araújo. 43 minutos, 0-0. Placar que eliminaria o Flamengo. Pro Paulinho, Elias ficou atrás, é pro Elias, bateu! Gol! Elias, número 8. Foi dúvida até 15 minutos antes de a bola rolar. Saiu comemorando, quase deu uma volta olímpica. E repara também como ela passa rente ao Dedé. O ex-vascaíno ficou se roendo de raiva. Gol do Elias, aos 43 do segundo tempo, que vai ficar muito tempo marcado na memória rubro-negra. E depois desse mata-mata emocionante, brilhante, com o melhor time do Brasil, Flamengo tinha outra pedreira pela frente, o Botafogo. Botafogo, um time azeitadinho, rival carioca, que conhecia a alma rubro-negra, né? E estava jogando muito bem no Brasileirão. E a primeira partida do Maracanã foi equilíbrio puro. O Flamengo saiu na frente com um gol de futevôlei, mas o Botafogo correu atrás. Ó, uma curiosidade, o Mano já havia pedido demissão e esse foi o primeiro jogo do treinador Jaime de Almeida depois de efetivado como técnico do Flamengo. Estou aqui há 3 anos, nessa minha última volta. Conheço bem jogadores, fizeram uma escolha que acabou dando certo. Mas na minha cabeça não tinha passado nada de ser treinador. Eu acho que a gente tem que, assim, como eu era auxiliar do Flamengo, eu não poderia ficar sonhando tirar lugar de quem está trabalhando. Eu não funciona assim. Então, se fosse para outro clube, tá, mas aqui dentro do Flamengo, a minha função que eu estava, para mim ser técnico do Flamengo, eu teria que derrubar alguém. Então não. Três décadas já ficaram para trás e os craques rubro-negros dos anos 80 ainda arrancam aplausos lá no Maracanã. Adílio, Cláudio Adão e Júlio César, Uri Geller. Eles resolveram fazer uma surpresa e participar da preleção de um amigo menos famoso, Jaime de Almeida, ex-interino, desde ontem, técnico do Flamengo. Jaime se emocionou, acho que vai dar Mengão hoje, não tenho a menor dúvida. Foi uma surpresa muito legal. Minha história de futebol é junto com esses meninos aí que vieram aí, esses meninos, né? Perto da velha guarda, os atuais jogadores do Flamengo é que são meninos. E o Flamengo com o Hernani recebeu, bateu pro gol, jogou à esquerda do Jefferson. Natural que haja mais transpiração do que inspiração. Coisa da idade. O Paulinho precisou fazer uma acrobacia no primeiro gol do jogo. Paulinho pro Hernani. Eu recebi uma bola no meio campo, aí toquei e deu sequência na jogada, eu fui indo para a área. Acho que o João, se eu não me engano, cruzou. E a bola estava passando um pouco de mim, então a bola estava quase saindo na linha de fundo. Eu consegui meio que dar um voleio para trás ali. A bola voltou e, sem eu olhar muito, fiz o gol de cabeça. Então, ali foi um gol muito estranho, mas um gol atípico de time que realmente queria vencer. Léo Moura, Luiz Antônio, Carlos Eduardo. E que defesa fez o Jefferson? O Jefferson faz o milagre! Goleiro de seleção brasileira! O papo do Jaime mudou a cara do time do Flamengo, pelo menos por 45 minutos. Aqui o Flamengo está marcando muito forte. A gente está demorando um pouco ainda para enfiar a bola, para tocar mais rápido. Tem que tocar um pouco mais rápido para a gente achar o gol. A gente usa esses papéis para anotar os lances mais perigosos da partida, o tempo em que eles aconteceram e depois escrever tudo isso nas reportagens. Agora, o curioso disso tudo é que no primeiro tempo eu só anotei lances do Flamengo. E no segundo, eu só anotei lances do Botafogo. Desculpe pela letra. Quem começou a escrever a reação do Botafogo foi o Rafael Marques. Rafael bateu pro gol, jogou à esquerda do Felipe. Mas o empate teve a assinatura do Edilson. Edilson recebeu, bateu cruzado. O Rafael Marques teve 2 boas chances de virar o jogo. Numa, o chute saiu fraco.
Na outra, o Felipe se virou. No primeiro tempo o Jefferson acabou fazendo algumas defesas, no segundo tempo o Botafogo forçou mais. Eu acabei fazendo algumas ali, mas a equipe jogou bem. Eu falei, acho que a gente lamenta um pouco mais pelo primeiro tempo, pelo que o time representou, né? A gente criou bastante oportunidade. 6 oportunidades no primeiro tempo, contra 4 oportunidades alvinegras no segundo. Um empate técnico num jogo equilibrado nos mínimos detalhes. Por exemplo, empate nos gols aos 12 minutos. O do Flamengo no primeiro tempo, o do Botafogo no segundo. Até nos cartões amarelos por excesso de vontade para os autores dos gols, deu empate. Um para o André Santos e outro para o Edilson. Foi o jogo do 1-1. A gente perguntou para o Jaime qual o segredo para o time se transformar tanto. A nossa estratégia, que eu acho que foi os jogos fora de casa, que a gente tinha certeza que iam ser jogos muito difíceis. Na fase final, depois do Botafogo, foi o Goiás, né, que o brasileiro não perdia lá na Serra Dourada. O Atlético Paranaense também, que os dois caíram pra gente, né? E a minha preocupação e a nossa era fazer com que o jogo, quando viesse o Maracanã, viesse um jogo ou igual ou com alguma vantagem. Porque aqui no Maracanã a gente já tinha visto com o Botafogo naquele 4-0, sabia que aqui a torcida tinha voltado pra gente. E quase um mês depois, no mesmo Maracanã, o segundo jogo entre Flamengo e Botafogo. Como eram rivais da mesma cidade, ninguém levava aquela vantagem depois do 1-1 de gol fora de casa, né? Um outro empate levaria o jogo para os pênaltis. Empate? O que 60 mil pessoas viram foi um show do Hernani e do time da Gávea. Ó, Paulinho também, né? Brilhou e viu em que lado do campo poderia render muito. No lado esquerdo do ataque. Uma goleada, gente, inesquecível, sem exagero. Podia ter sido até demais, hein? 34 metros da bola para a linha de gol. Jefferson botou apenas um homem ali na frente para atrapalhar um pouquinho. Ficou lá o GG. Vai o André Santos para fazer a cobrança. Hernani se movimenta. Chicão vai para a segunda trave. No meio, Hernani, levantamento. Marcelo Matos, Hernani! Na cobrança, Marcelo Matos foi tirar a bola batendo o Rafael Marques e sobrou para o Hernani, que de canhota pegou o Jefferson no contrapé para balançar a rede do Botafogo e levantar o Maracanã. 20 do primeiro tempo. Hernani, o brocador, artilheiro do novo Maraca, saiu da falta. Passa pelo Luiz Antônio, mas fica no André Santos. Paulinho tá na esquerda. André Santos carregou, rolou pro Paulinho. Saiu na cara do gol, Jefferson. Hernani! Do Flamengo! Santos pro Paulinho, milagre do Jefferson, a bola procura o brocador. Mais uma vez a defesa do Jefferson no chute do Paulinho. E de novo o Hernani errou o chute, mas o gol estava aberto. E ela foi morrer de mansinho no fundo da rede do Botafogo. Hernani, número 9. A bola procura o artilheiro. E com Paulinho do lado esquerdo, a escolha do Jaime de Almeida vai destruindo o jogo até aqui. Toca no André Santos. No fundo, cruzamento, olha o Hernani!
André Santos. Com estilo de cabeça. Inapelável para o Jefferson. Noite de gala para Hernani, o brocador. O artilheiro do novo Maracanã. Balança a rede do Botafogo mais uma vez. E aponta para a faixa. Hernani, é gol! E cai nos braços da nação rubro-negra. Hernani, 3 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Balança o novo Maracanã. Fosse domingo, né, Luiz? Ele pediria a música lá pro Tadeu, né? Pro Carlos Eduardo, Hernani pediu, rolou pro Hernani, Jefferson saiu, Dória, Hernani, Paulo César vai marcar, pênalti! Expulso Dória! Aos 24 minutos, o Hernani arranca, recebe do Carlos Eduardo, bota na frente. Dória chega por trás. O movimento do Dória buscando a bola vai ser agora. Opa, parou. Voltei aqui rapidinho porque pênalti pro Flamengo, você viu, né? E aí eu voltei para ver se a sua memória tá boa mesmo. Quem bateu esse pênalti? O Hernani, que já tinha feito 3 no jogo, ou o aniversariante do dia? Roda aí. No dia do aniversário do Léo Moura. 454 jogos pelo Flamengo, 45 gols, expectativa no Maracanã em todo o Brasil. Leonardo Moura autorizado, o goleiro é o da seleção, que é o Jefferson. Léo Moura, pé direito, gol! Do Flamengo! E é do capitão de pênalti. Vira uma festa rubro-negra o Maracanã. Vira goleada no placar. E a torcida cantando parabéns, Luiz. E o canto de parabéns para você, para Leonardo Moura. Feliz aniversário, Léo Moura. Eu te amo, diz o cartaz ali. E justamente contra o time onde ele iniciou a carreira, né, Luiz? Onde ele deu os primeiros passos no futebol. Léo Moura, me diz uma coisa. Foi o aniversário mais emocionante da sua vida? Completar o aniversário no Maracanã, naquele jogo clássico, a equipe vencendo daquela forma, o Maracanã todo cantando parabéns, os companheiros. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus porque foi um momento único que vai ficar marcado pro resto da vida. Na semifinal, semifinal não pode ser jogo fácil, né? O desafio era grande, era passar pelo Goiás, que também estava numa fase sensacional no Brasileirão. Primeiro jogo no Serra Dourada, em Goiânia. Paulinho jogando cada vez melhor. E aí o Flamengo mostrou mais uma vez coragem. Aliás, essa palavra pode definir o espírito rubro-negro na Copa do Brasil. Coragem! O jogo que eu tive mais medo foi o jogo do Goiás, né? Do retorno, né? 90 e poucos % dos jogos que jogaram em casa, eles ou ganharam ou empataram. A gente tinha ido jogar o primeiro jogo, já tinha se vendido, acho que 18 mil ou 20 mil ingressos, antes de você saber o resultado que se tinha lá. Então, pra mim, gerou uma responsabilidade muito grande, né? Eu falei, caramba, cara, se a gente ir e não fizer um bom resultado lá, vai ser um pepino aqui, né? Esse campeonato, você acaba precisando fazer gols fora, então a gente sabia a importância que era fazer o gol lá fora. Depois que começou a partida, foi se desenhando mais pro Flamengo. Ele chegou meio acanhado, mas já sabia bem o que queria com a camisa rubro-negra. Prazer, sou o Paulinho, tenho 24 anos, espero poder dar muitas alegrias aqui. Paulinho, em 6 meses de Flamengo você pode se orgulhar de ter alegrado o torcedor. Contra o Goiás no Serra Dourada era hora de resolver um probleminha com a Copa do Brasil. Competição em que o Paulinho tinha vivido grandes momentos, mas nunca protagonizado. Oitavas de final contra o Cruzeiro. Entrou no segundo tempo, mudou a cara do time e deu passe pro gol da classificação. Pro Paulinho, Elias ficou atrás, pro Elias, bateu! Gol! No dia seguinte, holofotes no Elias, autor do gol.
História parecida contra o Botafogo nas quartas. Partidaço do Paulinho. Melhor atuação dele pelo Flamengo. Mas o Hernani fez o jogo da vida no mesmo dia. Noite de gala para Hernani, o brocador. Depois daqueles 3 gols, só se falou no brocador. E o Paulinho? Esperou a hora certa para brilhar sozinho. Buscou uma bola que parecia perdida para começar a jogada do primeiro gol do Flamengo contra o Goiás. Isso aí tinha tudo para ser só um passe para trás para o André Santos. Mas era o início da tabelinha entre uma dupla afinada. O André já vinha mostrando contra o Botafogo já o entrosamento que a gente teve aqui no lado esquerdo do campo. Paulinho, devolução no André. Hernani de braço levantado, ele rolou pro Paulinho, recebeu, fez o drible, pintou um gol. O André Santos já estava bastante entrosado ali. Ele acabou tocando a bola para mim. A gente acabou fazendo uma tabela ali, passando entre os zagueiros. Ele deixou na cara do gol, então acho que fui feliz em driblar o Rodrigo ali e fazer o gol. Só que o Goiás não tá na semifinal da Copa do Brasil à toa, né? Mesmo sem o Walter, o time é perigoso. Sacha tentou o domínio, bateu pro gol, Paulo Vitor. O empate saiu no erro de um jogador referência que não vive o seu melhor momento. Tenta sair jogando o Flamengo com o Elias, tentou o drible, perdeu. E a bola tocada na direita pro Vitor, chegou batendo pro gol. Infelizmente tomamos um gol bobo que não vinha acontecendo nos outros jogos. O Elias falhou na saída de bola e o Vitor apareceu sozinho para marcar, 1-1. No lance seguinte, 2 faltas em sequência e reclamação do Goiás. Houve a falta, mas houve a primeira. Na segunda, o Hernani é que faz a falta do jogador do Goiás. Chicão foi cobrar a falta com o último jogo contra o Goiás na lembrança. Essa Chicão pra bola, bateu colocadinho. Ontem a batida foi diferente, mas o resultado... Pé direito! Gol! O Chicão mandou no contrapé do goleiro Renan, que escorregou na jogada. Mas o Goiás não desanimou, não. De cabeça no meio pro Hugo! Impressionante! Saiu um chute na cabeçada do Hugo. No segundo tempo, nada de chute a gol do Fla. Já o Goiás... Levantamento, Paulo tentou o domínio, voltou pro Paulo, bateu pro gol! Recebeu o Wellington Júnior, bateu pro gol! Jogou à direita do Paulo Vitor! E ainda teve esse pênalti do Diego Silva no Wellington Júnior e o Wilson Seneme não marcou. 2-1 Flamengo. O time pode até perder por 1-0 semana que vem no Maracanã, que mesmo assim vai para a final da Copa do Brasil. Uma vitória no dia em que o Paulinho finalmente vai ser lembrado como o nome do jogo. Essa vitória não poderia ser diferente, deu confiança para o Flamengo, né? Só que era preciso ainda muita seriedade para conseguir essa vaga para a final, né? Competição com mata-mata é traiçoeira, o Flamengo sabia disso. Perdeu de 2-0, por exemplo, já era. E o Goiás saiu na frente. Mas aí Elias e Hernani estavam com a corda toda. Depois de 7 anos, o Flamengo está de volta à final da Copa do Brasil. No Maracanã, diante de mais de 56 mil torcedores e debaixo de chuva incessante, o time carioca poderia até perder por 1-0, que conseguiria a classificação. Só que logo aos 3 minutos do primeiro tempo, Vitor traz bem na diagonal, caiu um voado e está marcando a falta. A bola subiu e Eduardo Sacha, de cabeça, fez o gol do Goiás. Quando eu tomei o gol, eu falei, agora é hora da gente ter calma, a gente sabe a força que a gente tem no Maracanã. Se deixar chegar, vai crescer e vai ser difícil parar. E graças a Deus foi o que aconteceu, ainda a gente acabou fazendo o gol logo depois e assim ampliando depois. 9 minutos depois do gol do Goiás, Hernani deu um toque de calcanhar e recebeu a bola na cara do gol. Com a habilidade de quem lidera a artilharia da Copa do Brasil, encobriu o goleiro para empatar a partida. Do Flamengo! Foi o 7º dele na competição. Hernani!
o homem que mais fez gols no novo Maracanã. 15. Então veio o lance mais emblemático do jogo. Depois do lateral, a bola encontrou o volante Elias, que de forma inesperada chutou de fora da área. Na comemoração, Elias colocou a mão no rosto. Ele botou realmente as mãos ali, talvez como se fosse uma máscara de respiração hospitalar mesmo, né? Era uma homenagem ao filho Davi, de 1 ano e 7 meses, que durante 10 dias ficou internado no hospital por causa de uma pneumonia. Ele tinha que dormir de máscara, era um momento difícil, tinha que tirar a chupeta dele para ele dormir. Então, eu já estava programando isso, quando eu fizesse um gol eu ia homenagear ele dessa forma. A arquibancada também era solidária. O filho dele passou uma situação difícil, então a gente dá esse carinho para ele ficar comportado e jogar bem. Não chorei porque tive que segurar ali para não perder a consideração da partida. No segundo tempo, o Goiás teve bons motivos para assustar a torcida rubro-negra. Viçosa bateu pro gol, Léo Moura tocou nela. Mas o Flamengo conseguiu as melhores oportunidades. O gol anulado de Hernani. Olha o Hernani! Não valeu, está marcado o impedimento. O pé do jogador lá na esquerda, lá em cima do Vitor, dava condição. E a chance perdida por Paulinho. Sem marcação, sozinho. Paulinho! Que isso, Paulinho? Como eu tava vindo jogando bem, então acho que foi um pouquinho de excesso de confiança minha ali. Mas nenhum dos dois lances fez falta. Final de jogo, 2-1 para o Flamengo. Então veio uma comemoração insólita. Alguns jogadores deitaram e rolaram no gramado. Isso foi mais uma resposta, né? Depois que realmente o Walter acabou falando aquilo no jogo do Goiás, desrespeitou, desmoralizou um pouco a nossa equipe, até porque a gente respeita muito todas as equipes, como respeitamos na trajetória. O Goiás é uma excelente equipe, mas eu acho que foi um momento de fraqueza ali dele, que ele acabou falando do nosso time um pouco precipitado. E eu acho que no campo nós demos a resposta, né? Ganhamos, vencemos, eliminamos o time deles. Eu acho que a melhor resposta era deitar e rolar também no chão para que a gente pudesse dar uma resposta um pouquinho mais açucarada, digamos assim. O Flamengo ele não quer o melhor jogador do mundo, né? E sim o que vá para campo lá e se entregue, tá? E que vá para campo lá e se doe, entendeu? Ninguém aqui exige vitória sempre, mas exige luta e garra, tá? Então, através disso, a torcida acompanha, né? Incentiva e dá força e tudo, entendeu? E 7 anos depois de ser campeão em cima do Vasco, chega o dia de mais uma final na história do Clube de Regatas do Flamengo. O adversário, o Atlético Paranaense, que despachou com estilo, diga-se de passagem aqui, times como Grêmio, Internacional e Palmeiras. E ainda fazia uma campanha excelente no Brasileirão, ou seja, mais uma pedreira no caminho, né? E ó, num estádio acanhado, num gramado que não estava muito bom também. Mas o Flamengo nesse jogo tinha o Pitbull. E o Luiz Antônio também começava a mostrar que era bom de decisão o garoto. Como é que estava o clima no Flamengo? Muita confiança? Fomos tensos, a verdade é essa, né? Até porque numa rodada anterior o Atlético Paranaense tinha atropelado o São Paulo, acho que tinha dado 4. E meio que criou um receio na gente. Pô, que a gente vai enfrentar os caras voando. O segredo foi que a nossa equipe se fechou mesmo, realmente. O clima é total de concentração. Nenhum jogador parou para dar entrevista. O time foi direitinho pro hotel. Nós aqui conseguimos em pouco tempo montar uma grande família e dentro de campo nós éramos muito amigos. E o foco foi a trabalhar firme, né? E tá determinado no seu objetivo, né? Que é sempre a vitória. Cartão amarelo pro Léo Moura. Aí o Marcelo clareou, pé direito. Gol! Chega na marcação o Zezinho. Aí ele recomeça, entrega pro Chicão. Chicão na esquerda agora para Amaral. Fiquei 4 meses sem jogar, sem ir no banco, sem nada.
Amaral tem o Hernani se movimentando, Amaral. E quando a oportunidade apareceu de novo, eu fui feliz que estava bem preparado, né? Levou pro pé direito, clareou, bateu pro gol! Gol! A comemoração já estava já na minha cabeça, né? E eu falando com a minha esposa que um dia você fazer um gol aqui pelo Flamengo, o que vai acontecer? Eu falei, cara, o momento certo é a hora certa, né? A comemoração tá guardada. Mais um chute espetacular na decisão! De 3 dedos, lado externo do pé. Olha a curva que a bola faz para estufar a rede do Atlético. Amaral 9. Manda pro fundo da rede para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Uma aposta de Jaime de Almeida. O Flamengo, né, ele sempre teve uma característica, né, o volante, o cabeça de área, o que der, ser um jogador não muito técnico. O mais técnico era o Liminha, né, mas aí depois veio o Charles Guerreiro, veio o Merica e tudo. Com a entrada do Amaral, houve uma liberdade maior dos outros jogadores, né, porque sabia que ali ele não ia sair. Essa foi mais ou menos a conversa entre os dois. O Flamengo chega ao empate, o Amaral tá aí, o autor do gol. Chicão jogou a toalha. Já até está desamarrando ali a chuteira do pé direito. O Samir já vai entrar, Luiz. O professor me lançou no jogo. Me colocou porque eu estava preparado, porque ele confiava em mim também. Graças a Deus eu pude corresponder à altura e substituir o Chicão, que é um grande jogador. E graças a Deus eu pude fazer uma boa partida e ajudar o Flamengo. Veja o Marcelo se posicionando, ele usa o sobrenome, o Cirino na camisa, levantamento, toque do Luiz Alberto, defendeu o Felipe! Eu voltei, fui numa partida logo na final, né, cara? Eu, particularmente, eu não acharia que eu fosse jogar. Eu tinha quase certeza que eu não iria jogar, porque eu operei no dia da primeira semifinal contra o Goiás, né? O Paulo vinha e tava, então o Paulo estava jogando bem, o time estava ganhando as partidas que vinha jogando. E a cada dia que chegava a proximidade da partida eu ficava nervoso porque não sabia se ia jogar e ao mesmo tempo ficava triste que achava que não ia jogar. Flamengo e Copa do Brasil, uma relação intensa. É o time que mais somou vitórias, são 87. É o time que mais fez gols, são 280 em 145 partidas. Jogando em casa tem excelente retrospecto. 49 vitórias e 4 derrotas. Em 2006, o Flamengo conquistou pela última vez a Copa do Brasil. Entre todos os jogadores do atual elenco rubro-negro, um estava lá, justamente ele, o capitão Léo Moura. 7 anos atrás, dividiu a tarefa de erguer o troféu com Jonatas, capitão naquela época. Hoje, ele pode ser o responsável por um dos momentos mais emocionantes de qualquer decisão. Sinceramente, assim, eu não esperava me tornar o ídolo do Flamengo. Eu sempre fui torcedor e sempre sonhava em jogar aqui, mas jamais pensei que ia ter, né, todos os meus títulos serem conquistados aqui, me tornar ídolo aqui. Então, eu só posso dizer que eu sou apaixonado pelo Flamengo e agradeço a Deus de ter me colocado aqui no momento certo. Eu tenho pensado 24 horas nesse jogo, cara. A imagem que me vem na minha cabeça é de, no final, poder abraçar os companheiros, família, porque muita gente não acreditava, não só em mim, mas no grupo. Um grupo que, mesmo sem novos reforços, adquiriu uma confiança surpreendente. Hernani passou a fazer gols no atacado, alguns com rara categoria. Paulinho entrava e saía até o segundo jogo contra o Botafogo, quando teve uma atuação memorável. Contra o Goiás, no Serra Dourada, marcou um golaço. Semana passada, Amaral, que jamais tinha feito um gol pelo Flamengo, resolveu arriscar. E se deu muito bem. Uma pancada indefensável que pode até ser o gol do título, caso logo mais o placar seja 0-0. Amaral, Paulinho e Hernani. 3 apostas de Jaime de Almeida. O técnico nada famoso que mudou a cara e a alma do Flamengo na Copa do Brasil. A campanha mostra isso. Botafogo e Goiás, ambos disputando uma vaga no G4. E o próprio Furacão, vice-líder, foram encarados de igual para igual.
Faltam os últimos 90 minutos. A vontade de jogar é grande. Chega quinta-feira, mas não chega quarta. A quarta-feira chegou. Chegou para você, Léo, para o jovem Samir, para o técnico Jaime de Almeida, para todo o time e para os milhões de rubro-negros. Copa do Brasil e Flamengo, sempre rendendo grandes histórias. Atenção agora, guarde bem essa data, hein? 27 de novembro de 2013, o primeiro título de um clube no novo Maracanã. Como empatou em 1-1 no jogo de ida, um empate sem gols já daria o título para o Flamengo. E deu para perceber que o Atlético havia sentido o golpe, hein? Tomou, né? Gol fora de casa e aí sabia que o Maracanã era a casa do Flamengo. E com a nova cobertura no estádio, virou o maior caldeirão do mundo. E olha só a ironia do destino. Em setembro, depois de uma derrota para o mesmo Atlético Paranaense, no mesmo Maracanã, Mano Menezes pediu demissão. O último jogo da final foi tenso, brigado, mas mostrou um Flamengo maduro, seguro e consciente. Se portou como uma equipe campeã, né? Ao meu modo de ver, né? A gente sabia que o resultado do Chaves seria em Curitiba, porque seria difícil reverter o quadro vindo jogar com um resultado negativo. Poderia ser com a diferença mínima, né? Seria muito difícil. Mas quando a gente empatou e acabou o jogo lá e a gente viu no semblante dos jogadores do Atlético que houve frustração, né? Aquilo ali, eu acho que ali a gente começou a ganhar o jogo, né? Você vai falar da Copa do Brasil, mas eu vou te falar um jogo que mais me preocupou desde que eu assumi no Flamengo, foi Flamengo e Corinthians. Antes do final com o Atlético, na quarta. Ali decidia praticamente o brasileiro. E decidia, se a gente perdesse ali, a gente ia para uma final no Maracanã, arriado, porque a gente ia estar perto de entrar na zona do rebaixamento. Então foi 2 dias, sábado e domingo aqui, realmente foi muito preocupado. Eu falei, pô, eu não passava essa preocupação no jogador, eu falei, mas temos que ganhar esse jogo, cara. Flamengo e Clube Atlético Paranaense. Está praticamente tudo pronto para a bola rolar no Maracanã. E agora é bola rolando para você, valendo o título da Copa do Brasil. André Santos, adiantando para Paulinho. Carlos Eduardo encosta, Paulinho vai para o drible. Faz a jogada de velocidade do lado esquerdo. Mais atrás agora para Luiz Antônio, tem uma certa liberdade, bateu para o gol, Luiz Antônio, Everton defendeu. Primeiro chute a gol da decisão. Tem pressa o Flamengo. Luiz Antônio para o Hernani. Hernani foi para a jogada. Encostou na marcação, David, e agora o Voaden marcou. Veja só, 29,5 metros da bola para a linha de gol. Luiz Antônio, Paulinho próximo dela. Será que vem jogada ensaiada? Será que vem chute para o gol? Bateu Luiz Antônio no travessão! Sem tomar muita distância. Amaral para o Luiz Antônio. Luiz Antônio tentou virar na direita, Botelho na marcação. Luiz Antônio, que finta! Entregou para o Elias. Elias tem o Hernani, tem o Paulinho. Rolou para o Hernani, dominou, bateu, espalma. O Everton voltou no Hernani. O Everton saiu para ficar com ela. A recuperação foi do Luiz Antônio. Aí Léo Moura em profundidade para o Paulinho. Paulinho na velocidade. Paulinho na velocidade. Dominou. Limpou o zagueiro. Bateu. Foi desarmado. Ele prefere trabalhar com o Leonardo Moura. O capitão do Flamengo domina. Fez o levantamento. Olha o Hernani. De cabeça para trás. Paulinho dominou. Girou. Tentou mais um drible. Tá com a bola. Levanta. Elias passou o chute para o gol. Hernani defendeu Everton. Ele pegou um voleio sensacional, Everton!
Everton faz grande defesa. A bola volta pelo meio, sobra com o David. Vamos ver o que ele vai fazer. Cruzamento, o corte do André Santos. A bola fica no Hernani. Hernani para Elias. Elias tem o Paulinho do lado esquerdo, são 3 contra 3. Elias tentou pro Paulinho, a bola chega ao Paulinho, Hernani vai lá pro meio, bola pro Hernani, chegou o artilheiro da Copa do Brasil, bateu Everton, voltou no Hernani, de primeira ele bateu, a bola sobe, cai no Paulinho, Paulinho domina do lado esquerdo, tá com a posse de bola, girou sensacional, Paulinho atrás pro Elias, bateu, gol! Abaixo! 42 minutos do segundo tempo. O Atlético precisa de um gol para levar a disputa para os pênaltis. Veja o levantamento, Manuel de cabeça, Felipe! Vamos a 50 minutos. Olha o Paulinho recebendo do lado esquerdo. Cleberson está na marcação. Paulinho levou para o pé direito, bateu para o gol. A bola passou à esquerda. A bola fica lá na direita com o Amaral. Amaral domina, trabalha com o Luiz Antônio. Luiz Antônio botou na frente do Pedro Botelho. Luiz Antônio, cruzamento para o Hernani, dominou, bateu! Gol! Da Copa do Brasil, chega ao 8º gol e desta forma faz o segundo do Flamengo, provavelmente o gol do título rubro-negro no Maracanã. Acabou, Luiz, acabou. Apita Leandro Voaden. Mais de 40 milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo inteiro cantam. Uma vez Flamengo, 3 vezes Flamengo. Foram 14 jogos, 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota. De time destroçado a time iluminado. Gente, eu curti demais recontar essa história aqui ao lado de vocês. Então, parabéns Flamengo, parabéns torcida do Flamengo. É aquela história. Deixou o Flamengo chegar. Deixou o Flamengo chegar. Deixar chegar. Deixou chegar. Olha o Hernani recebendo aí a chuteira pela artilharia da Copa do Brasil, das mãos do presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol. Muito bem, Gil Rocha e Júnior, conquista do Flamengo. Pela campanha não dá para levantar nenhuma discussão, passou pelos grandes da temporada. Aí, dirigente do Flamengo, vice de futebol, o Valim, Virgílio Elis, diretor de competições, e agora o capitão. Tá aí o Leonardo Moura, vai ter o privilégio de erguer a Copa do Brasil. O capitão do clube de regatas do Flamengo. Mais de 40 milhões. Deu uma checada no peso para ver se dava. Isso tá tudo bem, dá sim. Quero a taça. Mais de 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Presidente Bandeira de Melo entregando a taça para Leonardo Moura, que vai levantá-la com o auxílio ali do Paulo Pelaipe, que é o gerente de futebol. Já disse, tá tudo bem, tá comigo. Vai lá, Léo Moura. Levanta para a nação rubro-negra. Mais de 40 milhões de rubro-negros espalhados pelo Brasil. Eles cantam uma vez Flamengo, 3 vezes Flamengo, tricampeão da Copa do Brasil. Luiz, o futebol realmente é incrível, né? Quem diria que há 2 meses atrás, né, essa equipe, né, poderia estar fazendo, né, uma volta olímpica, né? Partiu daquela derrota para o Atlético Paranaense, né? Deu o jogo seguinte, o empate contra o Náutico. Parecia que a situação não ia mudar muito, mas foi impressionante. 15 dias depois já se percebia. E aí veio o jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, né, Júnior? E aquela vitória com o gol do Elias e o comando do Jaime, enfim, tudo isso provocou uma grande transformação no Flamengo. O jogo com o Cruzeiro, os jogos com o Botafogo, e tudo provocou uma grande transformação na temporada mesmo do Flamengo. Porque a dificuldade, Luiz, é você reconstruir o ambiente no meio da competição e da forma como estava acontecendo. O Flamengo sempre ali na zona
da briga do rebaixamento, mas continuando andando à frente na Copa do Brasil. Eu acho que talvez essa comissão técnica, que já estava ali no caso do Jaime no comando e depois com o Cantarelli como auxiliar, eu acho que eles deram o carinho suficiente para que esses jogadores, na verdade, fizessem o que eles fizeram. Flamengo, campeão da Copa do Brasil 2013. Globo, a gente se liga em você. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no vapor. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo. Na época o goleiro não me chamava mais de Hernani, ele só chamava Brocador, Broca. Então eu parei para pensar e foi um apelido que eu me identifiquei também, né? Que por ser centroavante, e graças a Deus todos os lugares que eu passei eu fiz os meus gols. Então os gols foi acontecendo e a torcida gostou do apelido também e já fez rima. Então, já me identifiquei bastante, então hoje eu gosto muito do apelido. No ano que parecia fadado ao insucesso, movimentos que tornam o Flamengo, como é o caso do Hernani, um herói improvável, um herói que no começo do ano era tido provavelmente como um jogador descartável e se transforma em artilheiro da competição, faz o gol do título, comemora com o André Santos. Eu acho que quem tinha que acreditar era nós mesmos, jogadores, né? E em momento algum o grupo falou que não ia conseguir, sabia das nossas limitações, tínhamos limitações. E acho que a parte fundamental foi o Flamengo chegar desacreditado. Ninguém acreditava, quando menos esperava, Flamengo nas quartas, Flamengo na semi, Flamengo na final. E Flamengo, como sempre, nós acreditando, conseguimos um título de um time desacreditado. Sabia que ele ia brocar, não tem jeito, aqui dentro é a casa dele. O Pitbull falava do vizinho e amigo, desse cara aí correndo sozinho, meio perdido no tempo e no espaço. O cara e a cara de um Flamengo simples e vencedor, de um Flamengo brocador. O Maracanã é a casa do Flamengo, ali o Flamengo se sente em casa, a torcida é mais próxima. E a torcida foi fundamental também no momento que nós mais precisamos, que foi nas fases finais. Aí entrou o Maracanã e tem a música do Flamengo, o Maraca é nosso. E creio que ali fica mais difícil ganhar do Flamengo quando o Flamengo entra no Maracanã. Aumenta tudo, aumenta a vontade, aumenta a alegria. Então a torcida empurrando ali, então foi fundamental ter entrado no Maracanã naquela fase para o Flamengo. Qual o gol que você acha assim, mais importante para você, que você lembra com mais carinho nessa campanha? Eu acho, sem dúvida, foi o gol do título da Copa do Brasil, né? Que foi o gol da final, que não do título, né? Que teve o do Elias também. Mas o gol da final, que para mim foi importante, que ali foi o gol que acabou de vez a chance, né? No final do jogo, então esse daí eu vou levar pro resto da minha vida. Esse lance, eu acho que eu estava na marca do pênalti, né? O Luiz Antônio vinha com a bola. E eu sabia que ele ia tocar aquela bola, né? Que um jogo anterior da final também, ele saiu naquele mesmo lugar e estourou a bola no gol. Não conseguiu acertar o gol. Eu falei com ele, se tivesse outro lance desse, eu estaria na marca do pênalti para ele tocar a bola. E ele já sabia que eu estaria ali, ele tocou e a bola ainda escapou um pouco do meu domínio, subiu, foi a conta de eu pegar ela meio de voleio ali e conseguir acertar o gol. Eu fiz que acabou, né? Que ali já estava no final do jogo, 2-0, eu falei que acabou. Ali era o título, com certeza. Olha o Hernani recebendo aí a chuteira pela artilharia da Copa do Brasil. O ano de 2013 foi um ano maravilhoso, né? E jogador, quando ganha títulos, você conquista a torcida. Então hoje eu já escuto muito isso na rua, os torcedores falando que você é ídolo,
você tem que ficar no Flamengo por muitos anos. Então, hoje eu já considero um ídolo dessa torcida. Balança a rede do Botafogo mais uma vez e aponta para a faixa. Hernani, é gol! E cai nos braços da nação rubro-negra. Eu tive a felicidade de foi criado aqui, né? Aprendi muito de Flamengo, a minha formação como homem, assim, aqui no Flamengo acho que me ajudou, porque foi muitas pessoas importantes na minha carreira aqui dentro, quando eu era garoto. Ex-atletas aqui do clube que tinha, e a filosofia do Flamengo ajuda a gente a entender, né? A se formar como homem, respeito a algumas coisas, isso a gente leva, né? E como você tem muita experiência, os meninos acabam, você escuta mais, né? São os meninos de Jaime de Almeida. Um oásis de serenidade quando o Flamengo mais precisava. E no momento difícil, você dá uma tranquilidade, sabe? Você é um cara que dá uma tranquilizada nos caras, porque a cabeça deles está meio complicada, né? Está meio apertada, todo mundo reclamando, jogam nada, que vai cair, que não, sabe, dá uma droga. A imprensa falando que nosso time era horroroso. Como sempre foi assim, quando o Andrade entrou, quando o Carlinhos entrou. Da calma habitual à tímida comemoração. Satisfação de quem levou um time antes desacreditado à final da Copa do Brasil. Não pensava nisso, não. A minha função aqui sempre foi, depois que eu voltei, era auxiliar técnico que também tinha um elo com os juniores. Eu acho importante esse trabalho, sabe? Tem alguém da comissão que acompanha, que vê os jogadores para quando subir. E aí eu vinha fazendo isso quer dizer, não tinha sonho de ser técnico no Flamengo. A gente sabia que na minha função como auxiliar do clube, qualquer dificuldade quando acontecesse seria um interino, né? Fazer um jogo como aconteceu, o jogo lá do Criciúma. Mas quando a saída, assim, do que o Mano saiu daquele jeito, que ninguém entendeu nada, e acabou naquela fase, já estamos em setembro, se eu não me engano, agosto, setembro, né? Quando era auxiliar técnico, Jaime de Almeida assumiu um time abalado pela saída de Mano Menezes. Eu era uma incógnita, não era treinador badalado. Um time que já tinha sido comandado também por Jorginho. 3 técnicos na mesma Copa do Brasil. Assim, capacidade de treinar equipes, eu sempre achei que tinha. E trabalhei em outras equipes, só não trabalhei com essa visibilidade toda, tive trabalhos legais. Mas assim, eu não tenho essa ganância de tomar o lugar dos outros. Acho que as coisas na minha vida sempre aconteceram através do meu trabalho. Então eu respeito muito, e por isso sou muito respeitado no clube, até os jogadores percebem isso. Eu sou um cara que respeita o espaço dos outros. Então, para mim, eu não esperava, não contava, nunca cavei nada disso. Mas a oportunidade, assim, não foi uma oportunidade assim maravilhosa, porque foi um momento difícil pra caramba. Jaime de Almeida abraçou o grupo, conquistou o respeito em troca de carinho. E foi lutado, foi difícil, mas foi muito bacana terminar o ano e entregar assim o trabalho, né, dever cumprido de uma maneira tão bonita, assim, em relação ao time, assim, o clube com a torcida. Houve uma união que não estava tendo, né? Justamente do jogo com o Botafogo, que eu acho que é ali que nosso time começou a acreditar mais, que foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, que eu assumi, foi contra o Botafogo. Foi 1-1, nosso time fez uma partida no primeiro tempo muito bom. E aí, ali eu senti que a gente podia dar um passo, mas não em relação à Copa, em relação ao que estava acontecendo no clube, sabe? Aquela descrença. A torcida ajudou muito aquele Flamengo e Botafogo, que ela encheu o estádio. Então o Botafogo, que era um time, naquele momento era muito melhor que o nosso, né, no campeonato, em relação a grupo, em relação ao conjunto deles, estavam jogando bem. E aquele dia nós jogávamos muito bem, a torcida gostou muito. Foi ali que nós começamos a virar a moeda para o lado melhor, foi naquele jogo. Paulinho, devolução no André, Hernani de braço levantado, ele rolou pro Paulinho, recebeu, fez o drible, pintou um gol!
O Paulinho foi assim, a gente estava trabalhando com o João Paulo na esquerda, lateral, e o André Santos jogando pelo lado esquerdo, no meio campo. E o João machucou o jogo com o Bahia no primeiro tempo. Só tinha o André, que o André veio para cá também com problema que ele não fez pré-temporada, jogava, não tinha aquele ritmo para lateral, para ele era difícil. E o lateral de Botafogo apoia muito, é muita força. Falei, pô, vou botar o Paulinho que é mais rápido, né? Vou tirar o Paulinho da direita, vou botar para lá que vai ajudar o André e vai também lá na frente. Você tem que ajudar o André, mas você tem que vai lá e perturba também o lateral, briga ele com o atrás de você. Primeiro jogo hoje, hein, gente? Da grande final, ao vivo na Globo, depois de Amor à Vida, Flamengo e Atlético Paranaense lá em Curitiba. Você vai falar da Copa do Brasil, mas eu vou te falar um jogo que mais me preocupou desde que eu assumi no Flamengo, foi Flamengo e Corinthians. Antes do final com o Atlético, na quarta. Ali decidia praticamente o brasileiro. E decidia, se a gente perdesse ali, a gente ia para uma final no Maracanã, arriado, porque a gente ia estar perto de entrar na zona do rebaixamento. Então foi 2 dias, o sábado e o domingo aqui, realmente foi muito preocupado. Eu falei, pô, eu não passava essa preocupação no jogador, eu falei, mas temos que ganhar esse jogo, cara. Adílio, Cláudio Adão e Júlio César, Uri Geller. Eles resolveram fazer uma surpresa e participar da preleção de um amigo menos famoso, Jaime de Almeida. Foi emocionante pelo o carinho que as pessoas tiveram, sabe? Assim, esses jogadores todos. Porque isso que é legal, que eu acho legal na vida que eu tive de futebol. Porque não foi só aqueles que foram ao estádio, né? Foi, se eu me lembro, Adílio, Adão, Leandro, que não sai de Cabo Frio. Que mais? Júlio César, eu esqueci mais alguém, não sei, que estava lá no estádio, assim. Que desceram no vestiário, mas tinha mais gente vendo o jogo. Muita gente me mandando e-mail, telefonando. Zico lá de onde ele estava, então assim, é emocionante, é uma confiança que o Júnior levei a meu irmão, então teve muita gente me dando o apoio que eu precisava, não, com certeza, porque essa desconfiança e tudo. Já me se emocionou, acho que vai dar Mengão hoje, não tenho a menor dúvida. Que conviveram com você a vida inteira, que a gente fez uma amizade bacana e eles despreocupado e ao mesmo tempo acreditando que ia dar certo. Depois da goleada por 4-0 sobre o Botafogo nas quartas de final, Breno, de 12 anos, não se conteve e chorou nos braços do avô. Meu neto é quase como um filho, né? Assim, foi criado sempre comigo, perto de mim, desde que nasceu. A gente tem um relacionamento assim muito de amizade, então ele ficou muito feliz com... Ele é Flamengo, pai. Lá em casa não tem escolha, né? Todo mundo é Flamengo. Não, mas não é assim, não é porque a gente obriga, não. Porque todo mundo é Flamengo, nasce não é Flamengo. Não fala, você tem que ser Flamengo. A pessoa já entra e vira Flamengo. Nasce Flamengo. Sabe, não tem aquele negócio de, você tem que ser Flamengo, a camisa do Flamengo. E lá em casa não tem. Nasce, depois de 5 minutos já sabe que é Flamengo. Vambora. Então ele é Flamengo, então quando eu assumi como técnico, para ele um garoto de 12 anos, né? E a gente tem um relacionamento muito bacana. E aquele dia com o Botafogo ele ficou muito emocionado. Foi uma cena que eu também não esperava, ninguém esperava. É uma cena que até hoje me emociona, porque realmente foi assim, uma coisa de carinho, né? De amor, então foi muito legal. Maraca, para íntimos como nós, já são muitos anos, torcida e o estádio, como se fossem um só. Ele fez uma plástica para a Copa, mas o espírito continua por aqui. O lugar onde o concreto ganha rostos e voz. Isso já deu para sentir na final da Copa das Confederações. E agora, em vez do verde e amarelo, o vermelho e preto. Foi curioso. Não fosse uma divisão no meio, essa linha branca, até parecia que todos torciam pelo mesmo time.
Os atleticanos, otimistas. Eram 7 mil. Primeiro time campeão aqui de Maracanã! O Geraldino está vivo. Espalhado pelas muretas do estádio, agora pertinho do campo. Brocador na área. Torcedores, sua incrível criatividade. Personagens da antiga geral também apareceram. Arrancei uma brechinha pra mim aqui e tô feliz. E tô aqui porque sei que o Flamengo vai ser tri. E se a Copa é do Brasil, o Flamengo também. Rubro-negros, mineiros. Itajubá, sul de Minas. Dá mais ou menos uns 330 quilômetros aí. Tá muito feliz e vai dar Mengão hoje, Mengão! Rubro-negros, paraenses. Belém do Pará, Benevides, Mengão! E rubro-negros, acrianos. Nós rodamos 4.700 quilômetros para vir ver o Mengão ser campeão da Copa do Brasil. Quando o Flamengo entrou em campo, esses rubro-negros de todos os cantos botaram as cores do time pro alto e formaram um lindo mosaico. Conte comigo, Mengão. Mas durante o jogo, foram 87 minutos assim. Torcedor nervoso, preocupado, tenso, andando de um lado para o outro, sem querer olhar, quase chorando, desesperado. E o Maracanã produzia aquele famoso som do quase. O sujeito até cantava, mas cantava meio desconfiado. Chegou a comemorar gol que não foi gol. Pela cabeça dos milhares de torcedores vinha aquela lembrança de 2004. O Santo André. Uma derrota em casa, o primeiro maracanazo do novo Maraca. Será? Até que aos 42 minutos do segundo tempo, a agonia chegava ao fim. Começava a festa, que ainda teve uma segunda comemoração. Mesmo sem vermos os lances do jogo, é possível entender tudo o que aconteceu com a narração da torcida. É o primeiro título de um clube nesse Maracanã do século XXI. Mas a energia, a festa que vem da arquibancada, dá pra gente se sentir como naquele velho Maraca. O novo Maraca abraça os campeões, torcedores e ídolos pertinho. E do meio da arquibancada, Elias resgatou seu troféu particular, o filho Davi. No meio da Copa do Brasil, Davi foi internado com pneumonia, o que abalou o meio. Contra o Goiás, marcou um gol e homenageou o filho. Na final, Davi ouviu a torcida pedir. Mexe, não tem como falar que não mexe, mas mexe. Agora a gente vai comemorar bastante, né? A gente merece. A partir de quinta, sexta-feira, a gente começa a pensar na renovação. Fica? Depender de mim, eu sempre falei que eu quero ficar. Como eu já falei, não é só de mim que depende, mas vamos fazer o possível para ficar. O Maracanã é assim. Quem começa uma relação de amor com ele, não quer largar mais. Falei que eu queria fazer história no Maracanã. Uns tempos atrás eu falei em fazer de 12 a 15 gols no Maracanã e graças a Deus fiz 17 gols. No fim da festa, todos reunidos no meio do campo. E o capitão Léo Moura fazendo discurso, abençoando cada companheiro. O bom e velho e novinho Maraca voltou com tudo em 2013. Não há reforma, não há obra que modifique a essência desse estádio, que tem alma e coração, vida própria. Maracanã, feito para torcer, para sofrer, para festejar, para sentir, para se emocionar.
galera do Flamengo. Queria agradecer todo o apoio de todos os torcedores. Sei que foi um ano não muito fácil, mas conseguimos um título muito importante para vocês, torcedores. E falar que eu tenho muito carinho por vocês, do Hernani Brocador hoje. Grande abraço a todos. Ele é titular absoluto da defesa. Quase está vivendo o Wallace. É uma coisa única e só quem veste essa camisa sabe o que é, né? Não dá para explicar nem expressar. Eu acho que jogar no Flamengo você tem que vestir. E me sinto muito orgulhoso de vestir essa camisa. Espero, sem demagogia, sem hipocrisia nenhuma, passar muito tempo aqui porque realmente eu entendi o que é ser Flamengo. Ele voltou a ser lateral esquerdo e participou de alguns gols importantes. André Santos, no fundo, cruzamento, olha o Hernani! Na caminhada da Copa do Brasil. Torcedor rubro-negro, realmente é um prazer estar aqui vestindo essa camisa sempre. Eu que já tive 2 passagens aqui no Flamengo, sei qual é a importância de vestir esse manto sagrado e fico muito feliz por ter participado dessa grande campanha da Copa do Brasil de 2013, ter sido campeão, e quero deixar aqui minha mensagem de um grande abraço e muito obrigado por vocês fazerem parte dessa grande torcida que é a massa rubro-negra. Deixar uma mensagem assim que, como para vocês, é uma coisa que não tem dinheiro que pague um título desse, a emoção que a gente sente dentro de campo, o carinho que vocês traz para os jogadores, isso é uma coisa que não tenho palavra para dizer. Eu tenho que só agradecer o carinho de todos os torcedores que apoiaram e o que eu puder fazer para deixar vocês felizes, eu vou fazer dentro de campo e deixar um grande abraço a todos os rubro-negros. Ele conseguiu recuar para o Gabriel. Gabriel tirou o Cleberson no primeiro instante, tentou outro drible, o Gabriel, que lindo lance! Alô, torcida do Flamengo, foi muito bom contar com vocês nessa Copa do Brasil. Com certeza vocês foram fundamentais para essa conquista. O Samir já vai entrar, Luiz. Não é fácil não, o Samir chegou a ser titular num dado momento antes de uma contusão importante. Nação rubro-negra, eu venho aqui agradecer a todos vocês pelo incentivo de sempre, desde o início até o fim do ano, que foi complicado e foi sacramentado num ano de muita turbulência com o título. Então só tenho que agradecer a vocês, em nome do grupo, pelo apoio, pelo incentivo, pela pressão também que tem que dar a gente. Então eu estou muito feliz por estar fazendo parte disso e fazendo parte dessa história que foi conquistar o campeonato da Copa do Brasil. Então estou muito feliz e eu quero dizer que eu amo muito essa torcida desde criança e estou muito feliz de fazer parte desse clube. Nixon entrou no segundo tempo, participou de um e fez o outro. E se ajoelhou para comemorar. Eu, Nixon, atacante do Flamengo, fico muito feliz de estar podendo fazer parte desse grande clube, dessa nação como é conhecida. E agradeço não só as pessoas daqui de dentro, mas também ao torcedor que nos acompanha, que está junto. Ele, que ainda não tinha feito um golzinho sequer pelo Flamengo, fez o primeiro no momento em que o time mais precisava. Eu quero agradecer a torcida por tudo que fez para mim no final da Copa do Brasil, me apoiando, gritando meu nome, mesmo sendo bastante criticado, mas a torcida foi fundamental em todos os momentos aqui dentro do Flamengo, até chegar ao título da Copa do Brasil. E eu quero agradecer pelo apoio e por tudo aqui dentro do Flamengo. Paulinho, em 6 meses de Flamengo você pode se orgulhar de ter alegrado o torcedor. Alô, galera rubro-negra, queria agradecer ao apoio que vocês me deram desde quando eu cheguei aqui. Então, devo muito a vocês. Queria também agradecer aos meus companheiros também. E pelo incentivo que vocês nos deram. Acho que se não fosse vocês, a gente não teria sido campeão da Copa do Brasil e colocado o Mengão na Libertadores como vocês queriam. Valeu, um abraço. E olha o que faz o Felipe. A gente agradece o torcedor por tudo isso, que se não fosse eles a gente não teria força para conquistar esse título. Pé direito! Quando eu cheguei aqui, encontrei uma família bacana que luta o tempo todo, que pode ter certeza também que sempre vai buscar títulos. Jogador nenhum aqui é acomodado e a gente sempre conta com o apoio de vocês. Amaral tem o Hernani se movimentando, Amaral levou para o pé direito, clareou, bateu para o gol! Gol!
Eu quero que a torcida do Flamengo possa contar comigo em todos os momentos. Tamo junto, fechado, nação rubro-negra. Existe lá algumas taças, né, que eu ajudei a ganhar. E se depender da gente, sabe, esse ano vai ter mais uma, duas. É porque é a nossa história, minha história é igual a do Flamengo, poder ganhar, né? E eu fico alegre, né, em ter essa identificação aí. Eu e o Flamengo, o Jaime e o Flamengo, a minha geração e o Flamengo. Uma coisa ficou bem clara para mim e para todo mundo que está aqui no clube, os jogadores. Sem ela, a gente não ia conseguir. Pô, isso aí é uma coisa que a gente conversa, fala, e ela foi assim, um jogador mesmo, daqueles jogos no Maracanã, nos momentos difíceis a gente passou, ela acreditou na gente, então é um agradecimento que a gente vai ter para sempre, né? Desse ano de 2013, foi que a torcida nos levou, nos encaminhou, foi uma mais lá dentro do Maracanã a nos ajudar, foi campeão, a torcida do Flamengo foi campeã junto com a gente.